Estamos de volta no Hora da Verdade, aqui em Poços de Caldas. Para falar a verdade, nós temos uma das maiores redes de livrarias do Brasil, que é a Livraria Nobel, que fica aqui em Poços de Caldas, na rua Rio de Janeiro, quase esquina com a rua Santa Catarina, aberta de segunda a sábado, no horário das 9 às 7 da noite, para atender melhor você. Por lá, por exemplo, você encontra esse livro aqui, para quem gosta de biografia, né, do grande Elton John, a biografia, ok? Por lá também, um livro que agrada muito, principalmente as pessoas que gostam de trilogias, Star Wars, George Lucas, do James Cameron, enfim, trilogia aqui do Star Wars, e também para o livro dos recordes, né, Guinness World Records, deste ano 2015, está aqui. E esses livros e outros títulos você encontra lá na Livraria Nobel, ok? Aqui a gente discutindo as eleições, tem um pouco tempo para discutir tanta coisa, né? Mas na verdade aqui a gente está tentando analisar os resultados das eleições e tal, e quando a gente fala em resultados, a gente lembra das pesquisas. As pesquisas, vou começar com o Fabiano, que também é uma praia de estudo dele. As pesquisas, elas tiveram problemas, tiveram erros. Qual a sua análise? William, eu estou um pouco surpreso com os resultados, como boa parte dos nossos amigos aqui. Primeiro que os institutos têm metodologias diferentes, Ibope, Datafolha, Vox Populi, mas os resultados são discrepantes. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu estou achando que chegaram com 30 dias de atraso na hora que for fazer as pesquisas lá, o levantamento de campo. Como na Bahia também, foi surpreendente, o Rui Costa com 2% e foi eleito no primeiro turno. O Antônio Garotinho ficou fora no Rio de Janeiro. Ficou fora no Rio de Janeiro. Mas você tem uma variável aqui que a gente não pode esquecer, que é o indeciso. Em alguns locais, esse índice era muito grande, era 20 e poucos por cento, e que podem, né? Só que, vou dar um exemplo concreto aqui. O nosso amigo tem que entender que tem a margem de erro. Eu sempre brinco a margem de erro assim, hoje é segunda, mas pode ser terça, né? Você pode escolher, essa é a margem de erro. O fato... Ou domingo. Ou domingo, depende da sua análise. Ou domingo. Sim, mas de qualquer forma, as pesquisas aqui em Minas Gerais, você tinha uma discrepância de 7 pontos percentuais para cada candidato, dependendo do instituto que você estava. E aí, a grande questão é, como são realizadas essas pesquisas? Será que não estamos precisando discutir essa metodologia e, detalhe, os critérios, porque pesquisa é feita por sexo, por gênero, por localidade e por aí vai. Porque se você fizer uma pesquisa focando grandes centros, por exemplo, você não capta o que está acontecendo no interior. Agora, vou passar uma indagação sua, quer dizer, minha, na verdade, para você. A pesquisa, na verdade, ela é feita por amostragem, né? Então, em geral, a gente diz o seguinte, que você não precisa saber, em linhas gerais, para ficar bem elucidado isso de uma maneira simbólica, você não precisa comer o bolo inteiro para saber a parte do bolo. Quer dizer, você comeu uma parte do bolo, notadamente é o sabor do bolo inteiro. Agora, eu questiono essa história hoje em dia, Fabiano. Você acha que realmente quando a gente tem uma parte de uma determinada situação, isso representa o todo? Porque eu fico discutindo hoje, porque as pessoas são muito diferentes. Mesmo que você tenha perfil, mesmo que você tenha idade, mesmo que você tenha a mesma instrução, a sua opinião difere totalmente um dos outros. Então, aquela história de a partir de tal número a coisa vai ser repetida, não sei se hoje em dia acontece muito essa clareza na questão da amostragem. Aliás, com um Brasil fragmentado como esse, nós estamos vendo as eleições aí, mesmo aqui em Minas Gerais, não é muito longe não, menos em Minas. Se você pegar o sul de Minas e você comparar com o norte, com o Triângulo ou com a Zona da Mata, você tem dados completamente discrepantes numa análise que é feita. Eu vou ser muito sincero, alguns países proíbem pesquisas 2, 3, uma semana, 15 dias antes do pleito efetivo. Acho que é importante, porque a pesquisa cria um sentimento de otimismo ou de pessimismo num candidato, e não adianta dizer que nós temos uma massa, infelizmente, que acompanha o momento, o furor que está acontecendo. Né, e vota naquele que está em primeiro. Né? Infelizmente. Infelizmente. Fala. Eu gostaria de ter pesquisa divulgada, inclusive, no dia da eleição. Concordo que ela pode influenciar, mas eu acho que nós temos que amadurecer. Mas você pode divulgar uma pesquisa no dia da eleição, desde que ela tenha sido feita no dia anterior. Hoje pode, eu estou dizendo a proposta aqui, o professor diz o seguinte, e tem mesmo alguns países que você não pode, uma semana, outros há 15 dias, e é verdade. Eu particularmente, que sou jornalista, defendo o máximo de informação possível, e aí as pessoas fazem o uso dessa informação da melhor forma possível. Agora, é claro que eu gostaria que isso tudo acontecesse num mundo um pouco mais ideal, no mundo onde realmente nós tivéssemos campanhas sérias, que não tivesse corrupção, não sei, sabe? E aí os dados fossem para você tomar uma decisão X ou Y. Agora que elas influenciam. Não é só pegar o que aconteceu com a campanha do Aécio. Quando aí
o Aécio se aproximou da Dilma, ou os institutos aproximaram, não sei o que foi que aconteceu, se ele realmente se aproximou e a Marina foi desconstruída e caiu, ou se os institutos aí fizeram o ajuste para chegar para valer no dado mais real. Todo mundo passou naquela madrugada, o que se via de matéria por todo o Brasil, em todos os jornais, e aí Facebook, Twitter, aí virou uma onda, e essa onda vai para o segundo, é uma onda que vai seguir, ela já entra agora no segundo turno. Você percebe? Então é claro que a pesquisa acaba influenciando. Agora, vamos discutir também, muitos temas para serem discutidos, a questão da tecnologia, né, nas eleições. Eu estava até discutindo isso também, porque eu ouvi no rádio, também não vou lembrar quem foi o político, a pessoa que falou sobre isso, mas ele dizia o seguinte, que nós temos no Brasil uma situação dicotômica. Nós temos uma evolução tecnológica, as eleições nossas são digitalizadas, agora tem a biometria, mas isso não se vê essa mesma evolução na questão do pensamento político, na questão da nossa evolução nas eleições, na questão principalmente da consciência política. E aí, Fábio? Bom, me parece que a tecnologia, tudo bem, não tem nem o que discutir, mas o processo de evolução política depende da régua que você está utilizando. Porque, infelizmente, as análises políticas, elas partem sempre de um pressuposto do analista, considerando as suas questões personalíssimas. Um exemplo aqui para o nosso amigo que está acompanhando. Ora, você está vendo aí essa divisão do país com leituras políticas e analistas com uma certa agressividade questionando o voto de certas regiões do país. Opa, processo democrático e o amadurecimento, ele vai ocorrer de que forma? Por vários fatores, processo educacional, o eleitor precisa entender que voto é só um processo, é uma parte, né, desse processo, melhor dizendo aqui, na reforma política que vai acontecer, tomara que aconteça, porque senão a gente começa também a passar pelo mesmo sistema, cheirar o mesmo ar, né? Talvez mas eu queria fazer uma observação bem rápida. O problema é o seguinte, o eleitor, ele sempre atribui a responsabilidade ao político, mas o político é fruto desse eleitor. Se você quer um país melhor, trate você de não passar o sinal vermelho, de não sonegar, de ter práticas correspondentes para você poder exigir. E detalhe, alguns só reclamam. Tem uma música do Skank que eu gosto, aí eu falo para a garotada, que a nossa indignação é uma mosca sem asas. Não ultrapassa a janela das nossas casas. Não adianta você ficar ser o revolucionário de pijama vendo o Jornal Nacional, porque qualquer cidadania, ela implica o quê? Na participação. E já que estamos falando em tecnologia, quero ver Aécio e Dilma Rousseff. Por favor, vamos aprofundar a transparência, democracia digital, todas as informações, vejam bem, todas, e eu falo isso como advogado, a dificuldade que é acessar informações de determinadas prefeituras locais, leis que são coisas básicas que o cidadão não tem acesso. E nós temos a lei de transparência, isso precisa ser potencializado para que todos nós possamos saber quanto aquele político gasta com X, Y ou Z. Aproveitando o pedido que o professor fez ao Aécio e a Dilma, eu gostaria de fazer um também. Aécio, Dilma, eu gostaria que na saúde e na educação e na questão da segurança pública, nós tivéssemos a eficiência tecnológica que nós temos para arrecadar imposto de renda, nas eleições, que em menos de horas nós já temos o resultado, e na questão de aplicação de multa. Você passa com o seu carro em qualquer lugar, você é multado. Ou seja, a grande verdade é que quando interessa para arrecadar, o governo tem uma questão tecnológica maravilhosa, eficaz e tal. Na hora de fazer o acompanhamento, que o professor cita aqui, de democratizar os dados, ou de usar esses dados em favor, sabe, da saúde, de outras questões de transparência, nós não temos essa mesma eficácia. Já que vocês estão também nessa questão, eu quero falar para Dilma e Aécio também. Já que nós estamos nessa questão das requisições ou daquilo que a gente pretende que eles façam, eu queria pedir duas coisas. Primeiro, que tanto o Aécio quanto a Dilma, no questão presidencial, que ao invés de pedir para o eleitor que vote consciente, para que eles governem conscientemente, tanto um quanto o outro. E que, na verdade, tentem, pelo menos, manter aquilo que eles apregoam, que é o elevado nível no debate. Quer dizer, se a gente partir para o pressuposto de que aquilo que eu desejo dos outros, eu tenho, como o próprio Fabiano disse, eu tenho que corresponder nas minhas atitudes, que eles, tanto um quanto o outro, as suas assessorias, com as suas coordenações de campanha, façam dessa campanha, aqui no segundo turno, uma eleição de elevado nível. Porque, senão, aquilo que se fala não se vê na prática. Uma das suas perguntas já está respondida hoje, na atuação dos candidatos. Não espere uma campanha limpa. William, você faz aqui um pedido para que eles façam a campanha correta e tal, pará. Não espere. Eles não vão responder dessa forma, acho eu. Porque o que eu já vi hoje foi disparar
disparar tiroteio para cima do Aécio e o Aécio disparar tiroteio para cima da campanha da Dilma. Portanto, teve até um analista da Folha de São Paulo que falou hoje que vai ser uma carnificina. Ele fala exatamente dessa forma. E acho que eu tenho uma grande propensão a concordar, que vai ser uma carnificina mesmo. Nós teremos uma campanha de segundo turno que nos fará sentir saudade do primeiro turno, que eu acho que já foi muito baixo. Eu acho que já foi muito baixo, nós sentiremos saudade nesse segundo turno do primeiro turno que nós tivemos, porque o tiroteio parece que vai ser muito forte pelo que já aconteceu hoje, primeiro dia, e a campanha só pôde começar a acontecer a partir de 17 horas de hoje, ou 19 horas de hoje, porque 24 horas depois, quando é promulgado, foi promulgado hoje no início da noite, portanto, a campanha começa agora. Pô, nem bem começou, os caras já estão dando um tiroteio um no outro. Não, acho que você vai ser atendido. Eu gostaria muito que você fosse atendido, porque acho que é pedido de nós três, também, na verdade. Aqui, né? Bom, nós temos várias perguntas telespectadores, a gente vai conseguir atender, porque o programa hoje, né, discorreu tanto que, infelizmente, mas eu gostaria de registrar aqui. O João diz que foi muito candidato pelo tamanho da população, e essa é a opinião do João. O Aloysio diz que ficou muito entristecido com a sujeirada que os candidatos deixaram nas ruas da cidade, diz ele que foi vergonhoso. A Alda, acho que é isso, o Alda, não existe lei para multar esses candidatos que jogam os santinhos nas ruas. O Roberto, aqui deu PSDB para presidente, senador e governador. Com esse, corre o risco, o PT, corre riscos nas eleições municipais? Com essa votação aqui? Não sei, eu acho que são duas eleições completamente diferentes. Agora, que corre risco, corre. Claro que corre, mas eu acho que corre risco muito mais pelo governo ser eficaz ou não ser eficaz. Aí fica para o prefeito Luiz responder. Ele tem mais 2 anos ainda para tocar o governo dele. O Donizete Poço diz que está muito bairrista. Talvez seja nós aqui bairristas também. Podemos pedir para os deputados que forem eleitos. Claro, como o Cripa disse também, a gente tem outras representatividades e outras formas aí de fazer chegar as nossas reivindicações até os deputados estaduais e federais desse país. O José Antônio diz que é lamentável, posso não ter nenhum deputado, saíram muitos candidatos e os votos foram divididos. Enfim, muita gente participando. O Paulo diz que discorda do professor e do Cripa. O político tem que trabalhar cara a cara, não só em época de eleição. Aliás, é isso que acontece nesse país também, que a gente até discutiu da outra vez que o Fabiano esteve aqui, que nós no Brasil fazemos muito marketing eleitoral, mas fazemos pouco marketing político. É isso, Fabiano? Mas nós concordamos aqui com ele, aqui é cara a cara, política é feito no debate das ideias, menos propaganda, mais corpo a corpo, mais diálogo, mais propostas e menos sabão em pó, né? Porque um político hoje é vendido como um sabão em pó, como uma televisão, essa coisa toda. Eu concordo com o nosso telespectador aqui, fica o meu abraço aqui, não sei por... Aliás, integralmente. E aí, Cripa, essa história do político cara a cara? Eu concordo, eu só não entendi a crítica a essa análise, porque eu não faço essa defesa. Eu acho que político é cara a cara mesmo. O que eu estou dizendo é só o seguinte: nós temos outras representatividades. Você sabe que eu vou só ilustrar que eu conheci um candidato, que eu não vou me lembrar agora, de Divinolândia. Eu dei um curso de oratória para vereadores, e ele falava assim: não, porque tem muita gente aí fazendo aí o Facebook, não sei o quê. Você sabe como é que é a minha campanha, William? É Facebook. Eu face a face eu converso com a população. Ele conseguiu muitos votos. William, eu sou tão favorável a isso que eu sou favorável a essa questão do tete a tete, que eu sou um defensor ardoroso do voto distrital. E inclusive do voto distrital puro, porque tem um misto que você pode juntar com regiões do estado e tal. Eu acho que nós teríamos que ter o voto distrital por regiões, porque aí o deputado tinha que dar satisfação na sua base. Hoje não, hoje a coisa fica meio dispersa. É só a gente vamos pegar o resultado da eleição em Poços de Caldas. Nós tivemos aqui o Moscone e o Geraldo, que não tiveram mais de 16 mil votos em Poços de Caldas, não é isso? Isso. Porém, o Moscone teve 16.571 votos, o Geraldo Tadeu 16.781, Regina Cioff 7.845 e o Canjiquinha teve 173 votos. Porém, no estado, e aí eu não conseguiria saber nesse momento, que eu não vi a apuração, depurar os votos dele, eles tiveram mais de 60 mil. Ou seja, se você for observar aqui... O Carlos Moscone, 67.459, Geraldo Tadeu, 61.622, Regina Cioff, 11.241 e o Canjiquinha, 480. Só para você ver aqui, eles foram buscar mais votos fora do que na própria cidade. Como um voto distrital, teria um distrito onde essas pessoas atuariam e é para lá que ele vai ter que dar satisfação. Muito diferente do que acontece hoje. Hoje, por exemplo, é só pegar também outra coisa. Agora vou fazer uma outra mudança, só rapidíssimo. Pega o voto lá de quem tem 300, 400 mil votos. É tão disperso que ninguém sabe quem foi o eleitor dessa pessoa. De certa maneira, quem tem
pouco e a gente sabe a região, você até consegue identificar esse voto. Eu vou deixar alguns segundos finais, tanto para o Fabiano quanto o Cripa, para as considerações aqui, já que a gente está chegando ao final desse programa. Eu queria agradecer a ambos pelo enriquecimento da discussão. Eu acredito que o telespectador aí na sua casa, com certeza também tenha se enriquecido com tantas informações, com tantas opiniões democráticas desse espaço do Hora da Verdade. Bom, William, agradecer então pelo convite, mandar aqui o meu abraço ao querido Cripa, a você. E nosso telespectador que está nos acompanhando aqui, quero dizer que você não pode mudar o que está do lado de fora se você não muda o que está do lado de dentro. As práticas políticas começam com cada um de nós, comigo, com você, com todos nós, que aí sim a sociedade avança. E nesse momento tão difícil de segundo turno, tolerância, pessoal, entender as opiniões divergentes. Olha, sufragamos ontem, agora é o momento do debate das ideias e a divergência faz parte. Menos ódio, mais ideias, mais debate, mais tolerância e respeito à opinião de todos. Um grande abraço a todos aí. William, eu queria agradecer de mais uma vez estar aqui no Hora e principalmente com o Fabiano. Às vezes eu não encontro o Fabiano aqui na cidade, a gente não tem tempo, porque eu estou correndo para São Paulo, ele também em outras ocasiões. Às vezes nós nos encontramos na estrada, paramos às vezes para tomar um lanche, como já aconteceu, e nos encontramos, aí lá nós trocamos algumas impressões. Então foi muito bom poder ter encontrado você novamente, por encontrado o Fabiano, porque eu tenho grande apreço, e por poder encontrar esse público, que fazia um ano que eu já não vinha aqui, eu espero ter contribuído. E Fabiano, você está coberto de razão. Eu acho que nós temos que tomar, nesse segundo turno aí, sabe, nos encher de cuidado para não ultrapassarmos a linha de uma discussão, de um diálogo. E um diálogo aqui, conforme os gregos pregavam lá, milhares de anos atrás, a gente poder realmente dialogar para que desse diálogo a gente encontre algo melhor. Que a gente encontre, então, uma sociedade melhor. William, muito embora eu tenha dito aqui que eu não acho que você vai ser atendido, no pedido que você fez que nós tivéssemos uma campanha limpa nesse segundo turno, eu vou torcer para que mude, para que aconteça alguma coisa e a gente tenha, porque a gente só cresce na sociedade quando a gente tem um diálogo e encontre as ideias para a gente poder debater e aí cada um crescer um pouco mais. Eu mesmo sou um cara muito franco, e você sabe disso, nós já tive inúmeras vezes aqui. Nos meus antigos eu sou muito honesto, muito embora às vezes os meus antigos sejam antigos mais pesados, a minha fala às vezes seja mais pesada, mas jamais eu faço para fazer um ataque pessoal às pessoas, mas no sentido de que a gente possa avançar um pouco na sociedade, porque eu gostaria muito de, o dia que eu sair dessa vida aqui, espero que não seja em breve, eu possa deixar algum legado de contribuição para a sociedade no sentido de que nós possamos dialogar, nos entender e avançar na sociedade. Nós podemos ter partidos diferentes, visões diferentes, uma série de coisas diferentes, mas nós temos que ter o respeito e eu acho que esse é o momento que pode exacerbar. O professor Fabiano tem completa razão. Nós temos que tomar cuidado para não exceder nesse momento. Se o político quiser exceder, ele quer se exceda. Eu não vou me exceder com aqueles que eu gosto, não vou exceder com o meu leitor, com as pessoas com quem eu tenho contato. Eu acho que cabe aquela frase para fechar o programa, dentro dessas manifestações, gritando do Cripa do Fabiano, aquela frase que diz o seguinte: posso discordar totalmente do que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-la, com certeza. Aqui a gente vai encerrando o Hora da Verdade, agradecendo ao Cripa e ao Fabiano e principalmente a sua presença na Hora da Verdade, acreditando que todos nós mantenhamos esse clima de diálogo, de discussões e que menos ódio, como o próprio Fabiano disse aqui, e mais esperança no coração de cada brasileiro. Um abraço, fica com Deus, a gente se vê sempre aqui no Hora da Verdade. Tchau.